Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde. A outra transmissão tinha ficado sem som. Agora na Espanha, 22 horas e 17 minutos. No Brasil, 17 e 17 da tarde. Gente, a BTC segue desenhando mais uma cunha triangular aqui no 4 horas, fazendo uma sequência de fundos ascendentes. São cunhas triangulares que se sucedem. Isso só vai exponenciar o poder de explosão da primeira cunha. Então essa configuração gráfica é rara, mas acontece. A gente está fazendo com que cunhas triangulares se sucedam. Aqui no semanal, esse candle, cujo desenho dele termina agora na virada da VWAP de domingo para segunda, testou mais uma vez a linha superior da nuvem aqui no semanal, que representa o terceiro teste, né? Desde a semana que começou em 26 de junho, a gente vem testando a linha superior e cada teste nessa resistência vai consumindo o book, vai carcomendo lá as ordens de venda. Então é muito provável que o próximo candle aqui no semanal encontre um belo conforto em termos de parede de venda já mais suavizada, por assim dizer, para explodir em direção a 36 mil dólares. Então aqui no 4 horas segue esse padrão de cunhas triangulares que se sucedem. Vamos ver como é que está o gráfico de Renko. O gráfico de Renko segue vigente a nossa pernada impulsiva em direção a 36 mil dólares. Hoje é dia 16, meados ainda do mês de julho, mas o candle aqui mensal tá bonito, tá buscando a base da nuvem no mensal, que segue lá um pouco acima de 36 mil dólares, 37 mil e pouquinho. No diário, a BTC segue dando vigência a uma bandeira de alta. Na verdade, desde aquela mega agulhada do dia 14 de julho, a gente está desenhando aqui um padrão de fundos ascendentes. Hoje a mínima buscou exatamente 30.064. Pousamos aqui o corpo real na mediana do canal de Keltner. Parece que está formando uma subfigura triangular aqui, logo na finaleira dessa bandeira de alta. O mastro está bem caracterizado, a extensão e longevidade da bandeira também estão bem caracterizadas. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura. Tudo indica que isso aqui vai redundar numa mega explosão em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, deu bons trades hoje. Batia na lower, voltava para VWAP, chegou a estressar a segunda upper, acumulou, buscou a última upper, voltou para VWAP. Estressamos há poucos segundos atrás a primeira lower, agora ela está voltando para VWAP. Tá dando bons trades hoje. Na seara fática, uma falha multi-chain, um protocolo cross-chain envolvendo a Phantom, acabou promovendo o despeg de diversos ativos embrulhados nesse ecossistema. O fato, gente, é que foi explorado mais um protocolo cross-chain. Vocês têm que ter muito cuidado ao fazer uso de protocolos cross-chain que seguem sendo violados, principalmente pelo grupo de hackers Lazarus, financiado pela Coreia do Norte. Enfim, esses protocolos cross-chain que fazem a migração de ativos criptográficos de uma Phantom para uma Binance Smart Chain, de uma Tron para uma Ethereum. Esses protocolos, infelizmente, ainda não padecem de segurança suficiente, ainda padecem de vulnerabilidades, ainda não gozam de segurança suficiente para um uso seguro. E o suprimento circulante de USDC, de Circle, uma das maiores stablecoins do planeta, caiu 100 milhões de dólares. Gente, isso é um sinal fortíssimo de que vem uma mega pernada de alta para a criptografia. Quando os grandes players desembarcam de stablecoins e embarcam em criptoativos como BTC, ETH, Sol, AVAX, Atom, é porque e isso impõe uma redução no suprimento circulante de stablecoins. Isso indica que vem uma pernada de alta muito expressiva para o mundo cripto. E o diretor executivo da Ripple, Brad Garlinghouse, diz que a decisão histórica da Ripple, que venceu a SEC, pontificando que a XRP não é um security, não é um título de valor mobiliário, coloca em xeque todas as investidas investigatórias e fiscalizatórias da SEC, inclusive as que ainda estão em andamento. Não há
nenhuma clareza regulatória e o nível de subjetivismo pontificado pelo próprio tribunal que julgou o caso Ripple versus SEC desmoraliza, por assim dizer, e coloca em xeque toda a legitimidade da SEC, que deveria ou aguardar uma regulamentação da criptografia pelo Congresso Nacional norte-americano ou esperar a sedimentação jurisprudencial que começou agora com esse precedente importantíssimo do caso Ripple versus SEC. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma suposta corrida de touros para o dólar tá colocando os pessimistas em evidência, porque eles estão chamando essa movimentação do DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de divisas, é a força do dólar contra a libra esterlina, o iene japonês, o euro, da zona do euro. Eles estão dizendo que é o fim de uma era. Não vem nenhuma corrida de touros mais para o dólar norte-americano, que enveredou numa grande espiral da morte, com um mega endividamento, não só o endividamento soberano dos Estados Unidos, que já passou de 31,7 trilhões de dólares, e agora com a revogação do teto do endividamento pelo Congresso a pedido da Casa Branca, coloca os Estados Unidos num viés de espiral da morte, por assim dizer. Não só o balanço patrimonial do Fed, que virou um grande castelo de areia que vai desmoronar, já que é inacreditável que o balanço patrimonial de um banco central, cujo maior ativo são títulos do próprio governo do qual ele pertence, na verdade está criando uma grande mentira. É inacreditável que o PIB norte-americano não cresça na mesma velocidade que o balanço do Fed vem crescendo a cada crise, desde o subprime. Basicamente, a curva de crescimento do balanço patrimonial do Fed cresce exponencialmente, ou seja, daqui a pouco o próprio balanço patrimonial do Banco Central norte-americano vai estar maior que o próprio PIB norte-americano. Ou seja, aquela certeza de que o sol vai nascer todo dia, em algum momento não vai se concretizar. Algum dia o sol não vai nascer e o dólar, com certeza, está sendo destronado. Diante dessa incerteza, muitos países, principalmente do Oriente Médio e da Eurásia, estão revendo as suas reservas cambiais em dólar, também por conta do freeze que o Ocidente meteu lá, deu nos ativos do Banco Central russo. Então, se os ativos dos bancos centrais dos países mundo afora podem sofrer um congelamento, quer dizer que eles não pertencem aos países, pertencem ao Banco Central norte-americano, que pode congelar a qualquer momento qualquer reserva cambial em dólar. Ou seja, isso está colocando em evidência a possibilidade de até a BTC fazer o papel de reserva cambial internacional. Isso vai acontecer, como eu venho reportando aqui no canal diuturnamente. E especialistas querem dar almas à inteligência artificial para que a inteligência artificial não nos mate. O fato é que uma outra roupagem de algumas interfaces de inteligência artificial está tentando humanizar a inteligência artificial. Mas isso a gente entraria num grande paradoxo, já que tem gente reportando que a própria inteligência artificial estaria aparando as arestas para se autorregulamentar. A inteligência artificial já seria responsável, inclusive, por decisões judiciais, porque já há tribunais fazendo uso dela para meio que pré-fabricar sentenças. Enfim, entra num paradoxo sem fim. O fato é que isso pode ser mais um artifício da própria inteligência artificial querendo criar uma roupagem para si mesma de algo humanitário, para que tenha eventual compaixão com a nossa espécie, com o Homo sapiens, que criou a própria inteligência artificial, mas agora pode se ver sob a ameaça de ser escravizado pela própria inteligência artificial. E o espanhol Carlos Alcaraz derrubou o Novak Djokovic na final de Wimbledon e conquistou mais esse Grand Slam. É o segundo Grand Slam do espanhol, que tem apenas 20 anos e promete. O Djokovic já está na estrada faz mais tempo, mas enfim, é uma vitória
icônica que coloca o espanhol agora em evidência como uma grande promessa do tênis masculino. Gente, a BTC aqui no 6 horas segue desenhando e dando vigência a uma bandeira de alta. Como a pernada subsequente tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a primeira pernada, é muito provável que isso aqui exploda até 36 mil dólares. O mercado não é bonzinho, o mercado não vai avisar, a gente simplesmente vai acordar com a BTC a 32, 33, 34 e vai bater 36, pode chegar a 40, aí depois vai acumular. Vai ter muita gente realizando esse procedimento de desembarque, reembarque, querendo pegar Solana a 16, não vai pegar, só vai, se a BTC explodir, vai ter que voltar para Solana acima de 30 e aí perde 30, 40% do patrimônio cripto. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.